Olá, tudo bem? Eu sou o professor Altailson José Ribas, do Núcleo de Guarapuava, e hoje vou trabalhar com uma aula de física sobre processos de eletrização por atrito. Então, o objetivo da aula é analisar experimentalmente a eletrização por atrito. Então, vou fazer aqui um experimento usando canudinho e papel, mostrando como que acontece o processo de eletrização por atrito. Vamos também compreender o processo de eletrização por atrito, como que acontece. Então, para o experimento eu vou usar canudinho, desse canudinho que a gente encontra em restaurante e lanchonete, e também um papel toalha. E vou usar como um suporte uma garrafinha de água para mostrar aqui o efeito da eletrização. Então, inicialmente, se eu pegar o canudinho, ele não está eletrizado, né? Ele está inicialmente neutro. Então, significa que a quantidade de carga é zero. Se eu colocar ele aqui na TV, ele vai cair, então não tem nenhuma eletrização. Repare o que vai acontecer quando eu atrito esse canudinho. Vamos atritar ele aqui. Então, fazendo esse processo, repare o que vai acontecer. Então, vejo que o canudinho, ele grudou na tela da TV. Por simplesmente eu fazer esse processo de eletrização. Então, gerou um desequilíbrio de cargas. Vamos ver aqui que eu consigo movimentar esse canudinho à distância. Então, vou pegar uma garrafinha com água, só para fazer um suporte aqui, uma garrafinha de água. Quando eu coloco o canudinho aqui, repare que quando eu aproximo a mão, o canudinho tende a se aproximar. Então, aqui, reparem que o canudinho está com excesso de cargas, então ele adquiriu cargas ao eu fazer esse processo de eletrização, e agora ele está com desequilíbrio, então ele vai ter aqui uma força de atração com a minha mão. Então, o canudinho e o papel terão cargas contrárias, então um terá carga positiva e outro terá carga negativa. Então vamos ver de fato o que aconteceu nessa situação. Então vamos entender um pouquinho sobre a eletrização. Então aqui, eletrizar é um processo ou uma ação cujo efeito é causar um desequilíbrio elétrico em um corpo. Então quando a gente faz um atrito, nós conseguimos causar um desequilíbrio. Nessa imagem, nós temos aqui uma moça colocando a mão no gerador de Van der Graaf. Repare o que aconteceu com o cabelo. O cabelo ficou todo arrepiado aqui. Então, nós conseguimos ver claramente que as cargas que são transferidas do gerador de Van der Graaf conseguem ali fazer com que os fios de cabelos, um fio fica repelindo do outro. Então nós temos aqui o mesmo sinal de carga, então essas cargas elas terão o mesmo sinal. Vamos fazer uma hipótese positivo, então, ou negativo. Então esses fios de cabelo eles vão se repelir. Então, tirar um corpo da neutralidade é fazer sua carga elétrica ficar evidente. Então, eletrizar é fazer o número de cargas diferente de zero. Então, quando nós geramos esse desequilíbrio, significa que nós fazemos um número de carga diferente de zero. Então, na eletrização por atrito, a gente usou aqui o canudinho. Então, quando a gente atritou ali o canudinho no papel,
inicialmente, né, o papel ele tem ali carga igual a zero, né, o número de cargas igual a zero, quantidade de carga, e temos aqui a quantidade de carga também do canudinho igual a zero. Então, se eu somar as cargas aqui do papel e do canudinho, elas terão como um resultante zero. Então, a quantidade de cargas do canudinho mais a carga do papel ali resulta em zero. Então, eles estão inicialmente neutros. Isso antes de eu fazer o processo de eletrização. Após o processo de eletrização, reparem que o canudinho ele ficou negativamente. Então, ele retirou elétrons do papel. O papel, por sua vez, perdeu elétrons. Então, agora o total de carga, se a gente somar, ele vai resultar novamente em zero. Mas como assim? O canudo não recebeu carga? Sim. Só que aqui entra uma ideia do princípio de conservação de cargas. Então, as cargas somadas antes, esse número de cargas, vai ser igual ao número depois do processo de eletrização. Então, o papel ele perdeu elétrons, ficou com a resultante de cargas positivas, e o canudinho ele recebeu elétrons, né? E ele ficou aqui com a resultante negativa. Mas somando esse número de cargas, nós vamos ter valor zero. Por quê? As cargas, elas simplesmente passaram de um corpo para o outro, foram transferidas. E isso acontece somente com os elétrons. A gente não consegue, por exemplo, fazer com que um corpo perca prótons. Então, o próton está muito fortemente ligado no núcleo do átomo. Então, a gente consegue fazer os processos de eletrização apenas fazendo com que elétrons sejam transferidos de um corpo a outro, por processos de eletrização. No nosso caso aqui, processo de eletrização por atrito. Então, resumindo todo esse processo aqui da eletrização por atrito, que usando o canudinho, então nós vamos ter aqui a somatória aqui das cargas antes. Nós temos aqui carga zero para o papel, zero para o canudinho antes do processo de eletrização. Depois do processo nós vamos ter carga do papel positivo, o papel ficou positivamente, ele perdeu elétrons, e o canudinho ele ganhou elétrons, então ele ficou carregado negativamente. Mas se a gente somar essas cargas antes, esse valor vai ser igual às cargas depois do processo de eletrização. Então, depois do atrito, esses corpos eles vão se atrair, o papel e o canudinho. Então, eles vão ter uma interação de atração. Por que eles vão estar se atraindo? Porque um está com carga positiva e o outro com carga negativa. Então, vai haver uma atração. Cargas de sinais contrários se atraem. Aqui nós temos, para finalizar, uma atividade. Então, uma garota atritou um pedaço de lã com um bastão de vidro. Então, ela fez lá um processo de atrito. Ambos neutros eletricamente. Depois do processo de atrito, ela pode esperar o quê? O que ela pode esperar? Então, eu pergunto a vocês, o que ela pode esperar de resultado após esse processo de eletrização? Então, vamos, acompanhem comigo aqui. Então, o bastão e a lã ficarão com cargas elétricas de sinais opostos. Isso aconteceu aqui com o canudinho e o papel, mas isso pode acontecer também aqui com vidro e lã. Então, repare que o vidro ali ficou com um valor, com um sinal de carga, e a lã ficou com um sinal oposto. Né? Então, quando a gente faz um processo de eletrização por atrito, um corpo fica eletrizado positivamente e o outro negativamente. Valeu, obrigado e até a próxima.